juntos novamente para continuarmos o estudo do livro O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, um trabalho de Allan Kardec, e esta é a tradução da primeira edição francesa. Capítulo 9. Os Anjos. Todas as religiões assinalaram, sob diversos nomes, a existência dos anjos, ou seja, seres superiores à humanidade, intermediários entre Deus e os homens, ou seja, a humanidade. O materialismo, ao negar qualquer existência espiritual fora da vida orgânica, colocou os anjos naturalmente na categoria de ficção, da alegoria. A crença nos anjos faz parte essencial dos dogmas da Igreja, que os define assim. Nota 116, é uma nota de Kardec. Extraímos este resumo da pastoral do Monsenhor Gusset, cardeal arcebispo de Reims, para a quaresma de 1864, ou seja, dos dias atuais em que Kardec escreveu esse material. Pode-se, pois, considerá-lo assim como dos demônios, tirado da mesma fonte e citado no capítulo a seguir como a última expressão do dogma da Igreja sobre um assunto. Repetindo, essa é a nota de Kardec, e ele vai, nas capítulos adiante, voltar a citar a pastoral do Monsenhor Gusset. A crença dos anjos faz parte essencial dos dogmas da Igreja, que os define assim. Li novamente para ficar mais claro. Diz ali o Monsenhor: nós cremos firmemente, diz um concílio geral e ecumênico, que só há um verdadeiro Deus, eterno e infinito, que no começo dos tempos tirou do nada, a um só tempo, uma e outra criatura, a espiritual e a corporal, a angélica e a mundana, e em seguida formou, como intermediária entre as duas, a natureza humana, composta de corpo e espírito. Isso está, como diz aqui a nota 117, no Concílio de Latrão, nota de Allan Kardec. Aqui, nota de Kardec desse resumo, diz ali: tal é, segundo a fé, o plano divino na obra da criação, plano majestoso e completo, como convinha à sabedoria eterna. Assim concebido, ele oferece aos nossos pensamentos o ser de todos os graus e condições. Na esfera mais elevada, aparece a existência e a vida puramente espirituais, e no último nível, a existência e a vida puramente materiais, e no intervalo que os separa, uma maravilhosa união de duas substâncias, uma vida simultânea em comum do espírito inteligente e do corpo organizado. Nossa alma é de uma natureza simples e indivisível, mas é limitada em suas faculdades. A ideia que temos da perfeição faz-nos compreender que pode haver outros seres, simples como ela, e superiores por suas qualidades e privilégios. A alma é grande e nobre, mas está associada à matéria, servida por órgãos frágeis, limitada em sua ação e poder, porque não há ou melhor, porque não haveria outras naturezas ainda mais nobres, libertas dessa escravidão e desses entraves, dotadas de uma força maior e de uma atividade incomparável? Antes de ter colocado o ser humano na terra para conhecê-lo, amá-lo, a que se refere a Deus, e servi-lo, não deveria Deus já ter chamado outras criaturas para compor-lhe a corte celeste e adorá-lo na morada de sua glória? Deus recebe, enfim, das mãos do ser humano o tributo de honra e homenagem deste universo. É de admirar que Deus receba das mãos do anjo o incenso e a prece do homem? Logo, se os anjos não existissem, a grande obra do Criador não teria o coroamento e a perfeição de que era suscetível. Este mundo, que atesta a divina onipotência, não seria mais a obra-prima da sabedoria de Deus, pois a nossa própria razão, ainda que fraca e débil, poderia facilmente conceber um mundo mais completo e perfeito. Cada página dos livros sagrados do Antigo Testamento e do Novo menciona essas sublimes inteligências, mas em vocações piedosas e nos episódios históricos, sua intervenção aparece manifestadamente na vida dos patriarcas e dos profetas. Do ministério dos anjos serve-se Deus,
ora para transmitir suas vontades, ora para anunciar os acontecimentos futuros. Deus faz quase sempre dois anjos os porta-vozes da sua justiça ou da sua misericórdia. A presença deles entrelaça-se às diversas circunstâncias do nascimento, da vida, da paixão do Salvador, Jesus. Sua lembrança é inseparável da dos grandes seres humanos, assim como dos fatos mais importantes da antiguidade religiosa. Encontram-se a crença nos anjos até mesmo no seio do politeísmo e nas fábulas mitológicas, porque essa crença é tão antiga e universal quanto o mundo. O culto que os pagãos prestavam aos bons e maus gênios era apenas uma falsa aplicação da verdade, um resquício distorcido do dogma primitivo. As palavras do Santo Concílio de Latrão contêm uma disfunção fundamental entre os anjos e os seres humanos, ao ensinar que os primeiros são espíritos puros, enquanto os segundos são compostos de um corpo e de uma alma. Ou seja, a natureza angélica, de natureza por si mesma, não somente sem se mesclar, mas de fato sem associação real possível com a matéria, por mais rarefeita e sutil que a imaginemos, ao passo que a nossa alma, igualmente espiritual, está associada ao corpo, de maneira a formar com ele apenas uma mesma e única pessoa, sendo este essencialmente o seu destino. Enquanto perdura tão íntima união entre a alma e o corpo, ambas as substâncias têm uma vida comum, exercendo influência recíproca uma sobre a outra. A alma não pode libertar-se inteiramente da condição de imperfeição que daí resulta. Suas ideias chegam-lhe pelos sentidos, através da comparação dos objetos exteriores, e sempre sob imagens mais ou menos perceptíveis. Eis porque não pode a alma contemplar-se a si mesma, e tampouco conceber Deus e os anjos sem lhe atribuir uma forma visível, palpável. Também daí vem que os anjos, para se fazerem visíveis aos santos e aos profetas, precisavam valer-se de formas corpóreas, formas, no entanto, que não eram mais do que corpos rarefeitos que lhes faziam mover sem com eles se identificar, ou que eram apenas atributos simbólicos relacionados à missão de que se encarregavam. Seu ser e seus movimentos não estão localizados e circunscritos num ponto fixo e limitado do espaço. Não estando ligados a um corpo algum, não podem ser detidos ou circunscritos por outros corpos, tal como acontece conosco. Aos anjos não ocupam espaço alguns e tampouco preenchem qualquer vazio. Mas da mesma forma como a nossa alma está inteira em nosso corpo, assim como em cada uma de suas partes, os anjos também estão inteira e quase simultaneamente em todos os pontos e em todas as partes do universo. Mais céleres que o pensamento, eles podem ir a toda parte num piscar de olhos, para aí atuarem por si mesmos, sem outros obstáculos a seus desígnios, senão a vontade de Deus e a oposição do livre-arbítrio humano. Enquanto estamos restritos a ver apenas gradualmente e de maneira limitada o que está fora de nós, enquanto as verdades de ordem sobrenatural afiguram-se-nos mais enigmas no espelho, conforme as palavras do apóstolo Paulo. Os anjos enxergam sem esforço o que lhes interessa saber, contactando de imediato o objeto de seu pensamento. O conhecimento dos anjos não é resultado da indução e do raciocínio, mas da intuição clara e profunda que abrange de uma só vez o gênero e a espécie que derivam do objeto seu pensamento, assim como os princípios e as consequências que deste último decorrem. O distanciamento no tempo, a diferença de lugares, a multiplicidade dos objetos nenhuma confusão causam em seus espíritos. A essência divina, por ser infinita, é incompreensível, possuindo mistérios e complexidades que os anjos não podem penetrar. São-lhes ocultos os desígnios particulares da providência, que todavia os revela, em determinadas circunstâncias, quando os encarrega de anunciá-los aos seres humanos.
As comunicações de Deus aos anjos e destes entre si não se fazem como entre nós, através de sons articulados ou de outros sinais explícitos. Inteligências puras que são, não têm necessidade nem de olhos para ver, nem de ouvidos para ouvir, não tendo tampouco o aparelho vocal para expressar seus pensamentos, pois não lhes é necessário esse intermediário habitual de nossas conversas. Os anjos, entretanto, comunicam seus sentimentos de uma maneira que lhes é própria, que é toda espiritual. Para se fazerem compreender, basta que o desejem. Somente Deus conhece o número dos anjos. Por certo, esse número não é infinito, nem poderia sê-lo. De acordo, porém, com os escritores sacros e os santos doutores, esse número é muito considerável, verdadeiramente prodigioso. Se é natural que o número de habitantes de uma cidade seja proporcional à sua grandeza, à sua extensão, e sendo a Terra apenas um átomo, se comparado ao firmamento e às imensas regiões do espaço, é preciso concluir que o número de habitantes do céu e do ar é muito maior do que o dos seres humanos. Visto que a majestade dos reis deve seu brilho ao número de seus súditos, oficiais e servidores, o que seria mais apropriado para nos dar a ideia da majestade do Rei dos Reis do que essa multidão inumerável de anjos que povoam o céu, a terra, o mar e os abismos, assim como a dignidade daqueles que se mantêm continuamente postergados ao pé ante o seu trono? Os pais da igreja e os teólogos geralmente ensinam que os anjos estão distribuídos em três grandes hierarquias, ou principados, sendo cada hierarquia dividida em três companhias ou coros. Os anjos da primeira e mais alta hierarquia são designados de acordo com as funções que exercem no céu. Uns são chamados serafins, porque estão como que abrasados diante de Deus pelos ardores da claridade. Outros querubins, porque são um reflexo luminoso da divina sabedoria. Outros, enfim, os tronos, por proclamar a grandeza de Deus, cujo brilho fazem resplandecer. Os da segunda hierarquia recebem seus nomes das funções que lhes são atribuídas no governo geral do universo. São eles as dominações que determinam aos anjos de ordens inferiores suas missões e seus encargos. As virtudes que realizam os prodígios exigidos pelos grandes interesses da Igreja e do gênero humano, e as potências que protegem por sua força e vigilância as leis que regem o mundo físico e moral. Os da terceira hierarquia têm como tarefa a direção das sociedades e pessoas. São eles os principados, encarregados dos reinos, províncias e dioceses, os arcanjos, que transmitem as mensagens da suma importância, e os anjos guardiões, que acompanham cada um de nós, velando por nossa segurança e por nossa santificação. Conclusão do resumo da pastoral do arcebispo. O princípio geral que resulta dessa doutrina é que os anjos são seres puramente espirituais, anteriores e superiores à humanidade. Criaturas privilegiadas, consagradas à felicidade suprema e eterna desde a sua formação. Dotadas, por conta de sua própria natureza, de todas as virtudes e de todos os conhecimentos, sem que nada tenham feito para adquiri-los. Eles estão em primeiro plano na obra da criação, ficando em último a vida puramente material. Entre ambos está a humanidade formada pelas almas, seres espirituais inferiores aos anjos, unidas a corpos materiais. Meu Deus do céu! Que coisa, hein? Muito infantil, mas vamos adiante. Desse sistema resultam várias dificuldades capitais. Em primeiro lugar, o que seria essa vida puramente material? Trata-se da matéria bruta? Mas a matéria bruta é inanimada e não tem vida por si mesma. Seriam as plantas e os animais? Isso representaria então uma quarta ordem na criação, porque não se pode negar que haja no animal inteligente algo mais do que nenhuma planta e nessa mais do que há numa pedra. Quanto à alma humana, que é a transição, ela está unida diretamente a um corpo, que é apenas matéria bruta, uma vez que sem alma, ele não tem mais vida do que um torrão de terra. Essa divisão peca, evidentemente, pela falta de clareza e não está de acordo com a observação, assemelhando-se à teoria dos 4 elementos que ruiu diante do progresso da ciência.
Admitamos, no entanto, esses três conceitos: a criatura espiritual, a criatura humana e a criatura corporal. Tal é, dizem, o plano divino, plano majestoso e completo, como convém à sabedoria eterna. Notemos primeiro que entre esses três conceitos não há nenhuma ligação necessária, tratando-se de três criações distintas, formadas sucessivamente com descontinuidade entre si, enquanto na natureza tudo se encadeia. Tudo nos revela uma admirável lei de unidade, cujos elementos, sendo apenas transformações uns dos outros, mantêm seus vínculos de ligação. Essa teoria é verdadeira na medida em que esses três conceitos evidentemente existem, sendo apenas incompleta, porquanto lhe faltam os pontos de contato, como é fácil demonstrar. Esses três pontos culminantes da criação são, segundo a Igreja, necessários à harmonia do conjunto. Se houvesse apenas um a menos, a obra estaria incompleta e não mais em conformidade com a sabedoria eterna. No entanto, um dos dogmas fundamentais da religião diz que a terra, os animais, as plantas, o sol, as estrelas, a própria luz foram criados e tirados do nada há 6.000 anos. Antes dessa época, portanto, não havia nem criatura humana, nem criatura corpórea, pelo que, no decurso da eternidade, até então, a obra divina jazia imperfeita. A criação do universo há 6.000 anos é um artigo de fé de tal forma fundamental que até poucos anos atrás a ciência era ainda anatematizada por desmentir a cronologia bíblica ao provar a existência anterior da Terra e dos seus habitantes. Meus amigos, 6.000 anos é muito pouco. Sabemos que mesmo as pirâmides têm mais de 10, não é verdade? É muito infantil essa descrição que consta, feita pela igreja e também pelos israelitas, não é? O Concílio de Latrão, no entanto, concílio ecumênico que dita a lei em matéria de ortodoxia, proclama: nós cremos firmemente que só há um verdadeiro Deus, eterno e infinito, que no começo dos tempos tirou do nada, a uma só tempo, uma e outra criatura, a espiritual e a corporal. Por começo dos tempos pode-se entender apenas a eternidade decorrida, porquanto, assim como o espaço, o tempo é infinito, não tendo começo ou fim. A expressão começo dos tempos é uma figura que implica a ideia de uma anterioridade ilimitada. O Concílio de Latrão, portanto, crê firmemente que as criaturas espirituais e as criaturas corporais foram formadas simultaneamente, tiradas a um só tempo do nada, numa época indeterminada no passado. Como interpretar, portanto, o texto bíblico que esclarece a criação há 6.000 anos dos nossos dias? Admitindo-se que esteja aí o começo do universo visível, tal não é certamente do tempo. Devemos crer no concílio ou na Bíblia? Ademais, o mesmo concílio formula uma estranha proposição ao proclamar que nossa alma, igualmente espiritual, está associada ao corpo, de maneira a formar com ele apenas uma mesma e única pessoa, sendo esse essencialmente o seu destino. Se o destino essencial da alma é estar unida ao corpo, essa união constitui seu estado normal, seu objetivo, seu fim, pois é o seu destino. Entretanto, a alma é imortal e o corpo é mortal. A união da alma com o corpo ocorre apenas uma vez, segundo a Igreja. E ainda que durasse tal união um século, o que seria disso comparado à eternidade? Para um grande número, porém, essa união é o de apenas algumas horas. Que utilidade teria para a alma uma união tão efêmera? Seria correto dizer que o destino da alma é o de estar essencialmente ligado ao corpo? Se essa ligação, por mais longa que seja, é um intervalo imperceptível quando comparado à eternidade? Tal união é de fato apenas um incidente, um segundo da vida da alma e não o seu estado essencial. Se o destino essencial da alma é estar unida a um corpo material, e se por sua natureza e conforme o objetivo providencial da sua criação, essa união é necessária para a manifestação de suas faculdades, é preciso concluir que, sem o corpo, a alma humana é um ser incompleto. Ora,
para que a alma continue a ser o que é, segundo sua destinação, ao deixar um corpo é preciso que tome um outro, o que nos conduz forçosamente à pluralidade das existências. Em outras palavras, à reencarnação contínua. É de fato estranho que um concílio, considerado uma das luzes da Igreja, tenha equiparado o ser espiritual e o material a tal ponto que eles não possam de modo algum existir um sem o outro, visto que a condição essencial da sua criação é estarem unidos. O Espiritismo professa a esse respeito uma doutrina infinitamente mais espiritualista, para não dizer menos materialista, tendo ainda a seu favor o fato de estar em maior conformidade com a observação e o destino da alma. Segundo o que nos ensina, a alma é independente do corpo, que é somente um envoltório temporário. A essência da alma é a espiritualidade. Sua vida normal é a vida espiritual. O corpo é apenas um instrumento de que se utiliza a alma para o exercício de suas faculdades nas relações com o mundo espiritual. Separada do corpo, entretanto, ela desfruta de suas faculdades com mais liberdade e enlace. Nota 118. Diz a lei: para os materialistas, as faculdades são produtos do organismo. A psicologia experimental e espiritualista do século XIX, base conceitual do espiritismo, qualificava as faculdades da alma que se serviam do corpo para se manifestar. Assim, dividem-se em duas classes fundamentais: animais, perceptivas e instintivas, e as próprias do ser humano, faculdades intelectuais e morais, razão, vontade, imaginação, consciência, livre-arbítrio e senso moral. Essa foi uma nota do editor. Continuando. A união da alma com o corpo, necessária ao seu avanço inicial, acontece somente durante o período que se pode considerar como sendo sua infância e adolescência. Quando a alma atinge um certo grau de perfeição e de desmaterialização, essa união não é mais necessária e ela progride apenas pela vida do espírito. Além disso, por mais numerosas que sejam as existências corpóreas, estas são necessariamente limitadas pela vida do corpo, e a sua soma não compreende em qualquer modo mais do que a uma imperceptível fração da vida espiritual que é ilimitada. O quadro hierárquico dos anjos nos mostra que várias ordens têm em suas atribuições o governo do mundo físico e da humanidade, para cujo fim foram criados. Segundo o Gênesis, no entanto, o mundo físico e a humanidade não existem senão há 6.000 anos. Aqui ele trata da Gênese bíblica. O que faziam então esses anjos antes desse tempo? Por toda uma eternidade, uma vez que não existiu o objeto de suas ocupações? Foram os anjos criados de toda a eternidade? Assim deve ser, já que servem à glorificação do Altíssimo. E se Deus os tivesse criado numa época determinada qualquer, teria ficado até então, ou seja, por uma eternidade, sem adoradores? Mais adiante, diz o concílio, enquanto perdura tão íntima união entre a alma e o corpo, chega então um momento em que a união não existe mais. Tal proposição contradiz aquela que faz dessa união a destinação essencial da alma. O concílio diz ainda, com relação à alma, que suas ideias chegam-lhe pelos sentidos, através da comparação dos objetos exteriores. Essa concepção filosófica é parcialmente verdadeira, porém não no sentido absoluto. Segundo o eminente teólogo, é uma condição inerente à natureza da alma a recepção das ideias apenas pelos sentidos. Ele esquece das leis, ideias inatas, as faculdades, por vezes, tão transcendentes, a intuição das coisas que a criança traz ao nascer e que não deve a nenhuma instrução, por meio de que sentidos certos jovens camponeses que fazem prodigiosos cálculos de maneira instintiva, maravilhando os sábios, adquiriram a habilidade necessária para a solução quase instantânea dos mais complicados problemas? Pode-se dizer o mesmo a respeito de vários músicos, pintores, poliglotas precoces. O conhecimento dos anjos não é o resultado da indução e do raciocínio.
Se eles sabem porque são anjos, sem precisar aprender, Deus os criou assim. A alma, ao contrário, necessita aprender. Se a alma recebe as ideias apenas através dos órgãos físicos, quais ideias poderia ter a alma de uma criança que falece poucos dias de vida? Se admitirmos, como faz a igreja, que a alma não renasce? Apresenta-se aqui uma questão vital. A alma adquire ideias e conhecimentos após a morte do corpo? Se, uma vez liberada do corpo, ela não pode mais nada adquirir, a alma da criança, assim como a do selvagem, a do idiota ou do ignorante, permanecerá tal como era por ocasião da morte, e estando, portanto, condenada à nulidade por todo sempre? Se a alma adquire novos conhecimentos após a vida atual, é porque ela pode progredir. Sem o progresso posterior da alma, chega-se a consequências absurdas. Já com o progresso posterior, chega-se à negação de todos os dogmas que se fundamentam em seu estado estacionário. O destino irrevogável das penas eternas e etc. Se a alma progride, até onde vai esse progresso? Não há razão alguma para que ela não atinja o nível dos anjos ou dos espíritos puros. Se ela pode aí chegar, nenhuma necessidade haveria de que se criassem seres especiais e privilegiados, dispensados de todo o trabalho, fruindo a felicidade eterna sem nada terem feito para conquistá-la. Ao passo que outros seres, menos favorecidos, não obtêm a felicidade suprema senão à custa de longos e cruéis sofrimentos, das mais rudes provas. Deus poderia ter assim estipulado, sem dúvida, mas se admitirmos o infinito de suas perfeições, sem o que não seria Deus, também é preciso admitir que ele nada faz de inútil, nada que desminta sua justiça e bondade soberanas. Visto que a majestade dos reis deve seu brilho ao número de seus súditos, oficiais e servidores, o que seria mais apropriado do que nos dar a ideia de majestade do Rei dos Reis, do que essa multidão inumerável de anjos que povoam o céu, a terra, o mar, os abismos, assim como a dignidade daqueles que se mantêm continuamente postergados ao pé de seu trono? Kardec já disse isso antes, estamos aqui a repetir. Equiparar a glória de Deus ao fausto dos soberanos da terra não seria rebaixar a divindade? Essa ideia, incutida no espírito das massas ignorantes, falseia a opinião que se faz da verdadeira grandeza de Deus, reduzindo-o ainda às mesquinhas proporções da humanidade. Supor que tenha necessidade de milhões de adoradores continuamente posternados ao seu pé, diante de si, é atribuir a Deus as fraquezas dos monarcas déspotas e orgulhosos do Oriente. O que torna verdadeiramente grande um soberano é o número e o brilho dos membros de sua corte? Não, mas a sua bondade, a sua justiça, o merecimento de ser chamado Pai por seus súditos. Pode-se perguntar se há algo mais apropriado para nos dar uma ideia de majestade de Deus do que a multidão de anjos que compõe sua corte. Sim, certamente há algo melhor do que isso. Apresentar-se Deus a todas as suas criaturas, soberanamente bom, justo, misericordioso, e não um Deus colérico, ciumento, vingativo, implacável, exterminador, parcial, criando para sua glória esses seres privilegiados, favorecidos com todos os dons, nascidos de uma eterna felicidade, enquanto aos outros impõe penosas condições para conquistá-la, punindo um instante de erro com uma eternidade de suplícios. Que haja seres dotados de todas as qualidades atribuídas aos anjos, disso não se poderia duvidar. A revelação espírita confirma nesse ponto a crença de todos os povos, mas permitindo, ao mesmo tempo, que conhecemos a natureza e a origem desses seres. As almas, ou espíritos, são criadas simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento ou consciência do bem e do mal, mas aptas para adquirir tudo o que lhes falta, o que fazem pelo trabalho. Temos aqui a nota no 119, nota do editor. Na teoria moral espírita, o livre-arbítrio surge após o desenvolvimento da inteligência racional, tendo como referência as leis divinas presentes em sua consciência pelo ato livre da vontade.
Desse modo, a responsabilidade moral só então se inicia e se amplia gradualmente na proporção direta do desenvolvimento racional. Esses conceitos psicológicos afastam completamente os dogmas do pecado original, da queda e da encarnação como castigo. Seguindo com a obra. O objetivo, que é o mesmo para todas, é a perfeição que alcançam mais ou menos rapidamente em virtude de seu livre-arbítrio e em razão de seus esforços. Nota 120, também do editor. Essa explicação corresponde ao item 24º do resumo da Lei de Justiça Divina, feita por Kardec, lá no capítulo 8º, que afirma: Deus, questiona-se, não demoraria um amor maior por suas criaturas se as tivesse criado infalíveis e, por conseguinte, isentas das vicissitudes ligadas à imperfeição? No dogma das religiões ancestrais, as almas teriam sido criadas perfeitas em conhecimento e moralidade. A vida humana seria um castigo divino em virtude do pecado e da queda. O Espiritismo demonstra que, segundo a lei natural, o espírito é criado simples e ignorante, desenvolvendo suas faculdades, razão, vontade, imaginação, livre-arbítrio, senso moral, pelos seus esforços no decorrer de milhares de encarnações. Kardec repete e repete para que a gente entenda finalmente. Todas têm as mesmas etapas a percorrer, o mesmo trabalho a realizar. Deus não contempla uns com mais do que os outros, porquanto todos são seus filhos, e sendo isto, não tem preferência por ninguém, dizendo-lhes apenas: eis a lei que deve ser a vossa regra de conduta. Somente ela pode levar-vos ao objetivo. Tudo que lhe é conforme ao bem, tudo que lhe é contrário ao mal. Sois livres para obedecê-la ou infringi-la, e sereis, portanto, árbitros do vosso próprio destino. Nota 121, do editor. Essa explicação corresponde ao item 12º do resumo da Lei da Justiça Divina, no capítulo 8º, e afirma: o espírito deve se aperfeiçoar por conta da própria vontade e não em decorrência de qualquer coerção. Por isso somos senhores de nossos próprios destinos. Seguindo com a leitura. Deus, então, não criou o mal, já que todas as suas leis visam o bem. Foi o próprio ser humano que criou o mal ao desrespeitar as leis divinas. Se as observasse com rigor, jamais se desviaria do bom caminho. Meus amigos, não existe o mal, existe a ausência de bem, certo? Não existe o escuro, existe a ausência de luz. Continuando. Mas a alma, assim como a criança, não possui experiência nas primeiras fases da sua existência, razão porque é falível. Deus não lhe dá essa experiência, mas sim os meios para adquiri-la. Meus amigos, digo eu, os pais ficam bravos porque uma criança suja as fraldas? Não. Por quê? Porque ela não sabe. Ela não sabe como fazer diferente. A mesma coisa a Deus. Ele só vai nos criticar, digamos assim, só vai nos exigir uma coerência quando a gente tiver maturidade para isso. Por isso que Jesus falou: perdoa-os, Pai, eles não sabem o que fazem. Já nos dias de Jesus, ou seja, ainda nos dias de Jesus, os seres humanos não sabiam o que faziam. Continuando. Nota 122. Enquanto os animais se desenvolvem pelo condicionamento, submetidos aos instintos e emoções passivamente, pelos estímulos e castigos, dor, tristeza, e recompensas, prazer e alegria, a evolução do espírito humano ocorre pela autonomia, construindo conhecimentos, qualidades e valores pelo exercício e desenvolvimento das faculdades intelectuais e morais, vivenciando as experiências e vicissitudes da vida como estímulos para o seu progresso, que assim é fruto do seu esforço. Seguindo agora com a leitura. Cada passo em falso na senda do mal representa uma alma, um atraso, cujas consequências ela sofre e à custa do qual ela aprende o que deve evitar. É assim que, pouco a pouco, ela se desenvolve, se aperfeiçoa, avança na hierarquia espiritual,
até que chegue ao estado de espírito puro, ou anjo. Os anjos são, portanto, as almas dos seres humanos que chegaram ao grau de perfeição que a criatura comporta, fruindo em sua plenitude e felicidade prometida. Antes de atingirem o grau supremo, desfrutam de uma felicidade proporcional ao seu adiantamento. Felicidade que não se encontra na ociosidade, entretanto, mas nas funções que apraz a Deus confiar-lhes, eles ficam felizes de desempenhar. Quinto capítulo 3 do céu, certo? Que nós estamos a ler. A humanidade não está circunscrita à Terra, ocupando os inumeráveis mundos que circulam o espaço. Ocupou aqueles que desapareceram e ocupará aqueles que ainda se formarão. Deus a criado desde toda a eternidade, jamais cessando de criar. Portanto, muito tempo antes de a Terra existir, e por mais remota que imaginemos sua criação, já havia em outros mundos espíritos encarnados a percorrer as mesmas etapas que nós, espíritos que de formação mais recente, ora percorremos, tendo eles atingido o objetivo antes mesmo de que tivéssemos saído das mãos do Criador. Jesus falou: meu pai tem muitas moradas, não falou? Na casa do meu pai há muitas moradas? É isso, a humanidade se espalha por todo o universo. Continuando, há dessa forma, desde toda a eternidade, anjos ou espíritos puros, mas com sua existência humana, perde-se no infinito do passado. Para nós é como se eles sempre tivessem sido anjos. Realiza-se assim a grande lei da unidade da criação. Deus jamais esteve inativo, pelo que sempre houve espíritos puros, experimentados e esclarecidos para a transmissão de suas ordens, direção de todos os aspectos do universo, do governo, dos orbes, os mais ínfimos detalhes. Nunca houve, portanto, necessidade de criar seres privilegiados, isentos de encargos. Todos, antigos e novos, conquistaram suas posições na luta por seu próprio mérito. Todos, enfim, são filhos das suas obras. Assim se estabelece igualmente a soberana justiça de Deus. Temos aqui uma nota 123 para concluirmos esta leitura. Deus não age diretamente na matéria. São os espíritos evoluídos que atuam na organização da harmonia universal. Os planetas, os universos. Os animais servem pelo impulso do instinto, sem consciência de sua realidade. Os seres humanos reencarnam e, por meio de provas e expiações, libertam-se da vida animal, desenvolvendo suas faculdades, sendo a vida espiritual a sua principal. Progredindo na escala evolutiva, vão exercendo missões progressivas em importância até a condição de espíritos puros. Primeiro executam, mais tarde, quando a sua inteligência estiver mais desenvolvida, comandarão, dirigirão as coisas no mundo material. Mais tarde ainda, poderão dirigir as coisas do mundo moral. E assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo começou pelo átomo. Livro dos Espíritos, questão 540. Foi muito bom estar com vocês e estudarmos essas lições. Recomendo sempre, tenham esse livro, leiam com mais calma, podendo ler as notas posteriormente, não ficar acumulado como eu estou fazendo, que se eu fizesse de outra forma se perderiam, certo? Então, como eu já disse, podem comprar, podem conseguir o PDF, isso é muito fácil, está disponível para quem quiser procurar. Por hoje ficamos aqui, aguardo todos na sequência do nosso estudo.